Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, eu sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, curtem, deixem os seus comentários e mandem também para os seus amigos e para suas amigas que gostam desses conteúdos sobre astrologia, autoconhecimento e espiritualidade. Bom, no tema de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a astroterapia. Explicar um pouquinho também como que funciona o meu trabalho, como que eu uno a astrologia e também as práticas terapêuticas, terapias holísticas também, então toda a parte energética do ser humano. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que essa ferramenta de cura funciona. Primeiro vamos entender a etimologia da palavra. Então, astro vem do grego astron, que se torna astrum, que significa constelação. E terapia vem do grego também de terapeia, que significa prestar cuidados médicos e tratar. Ou seja, a astroterapia seria os cuidados médicos baseado nos astros, nas constelações, baseado no seu mapa. Então, os conhecimentos astrológicos, eles são muito antigos. Então, a gente sabe que desde o passado e aqui outras civilizações sempre usaram os astros como um guia. Então a gente sabe dos maias, a gente sabe dos egípcios, a gente sabe que muitos reis tinham ali os seus astrólogos para identificar qual que é o melhor momento de colheita, de frutos, melhor momento para expandir suas terras, melhor momento para guerrear também. Então a gente sabe que os astrólogos, eles tinham esse conhecimento que a astronomia e a astrologia, elas eram uma coisa só. Claro que dentro da astrologia a gente entende a psique, a gente traz mais para o contexto mais humano. Então, quando a gente investe em conhecimentos astrológicos, quando a gente fala de investir em sabedoria, é justamente para que você cresça diante das limitações e das fragilidades humanas. Então, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem problemas. Então, buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar enfrentar ali os seus desafios, exige que você invista o seu tempo nisso. É algo mais mental mesmo. E quando a gente fala da astrologia, ela abre os horizontes. Ela abre ali de maneira intelectual para que você enxergue alguns contextos, a gente enxerga alguns conflitos, a gente enxerga alguns sofrimentos que a gente passa perante a vida, só que agora de outra perspectiva. O real objetivo da gente fazer um mapa astral é justamente ter esse domínio próprio, é você se administrar, você se conhecer, você saber ali de fato quais são os seus talentos, quais são os seus desafios, os seus medos, as suas inseguranças. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre casas astrológicas, que no fundo são áreas da nossa vida, o palco onde a nossa vida acontece. Então existe ali o palco que foi o nosso passado, a nossa infância, nós sendo como atores, quando éramos crianças, como que foi a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai. Hoje, numa fase adulta, vivemos relacionamentos amorosos, que é uma casa, uma área. A gente vive também a questão de carreira, a gente vive profissão, a gente tem objetivos. A área do dinheiro, como a gente lida com os nossos filhos, com estudos, com a nossa espiritualidade e também como que a gente lida com a nossa saúde mental. Então, quando a gente faz um mapa astrológico, a gente tem essa dimensão de um todo sobre nós. Só que cada pessoa tem o seu mapa, ninguém é igual a ninguém. Quando você se consulta com um astrólogo que tem ali um pouco, ele leva ali aquela bagagem mais psicológica e terapêutica, ele vai te ajudar a que você compreenda em você mesmo, não só ali a sua luz, não só dizer você é do signo de Gêmeos, você é inteligente, você é racional, não é isso. Ele te mostra ali que você pode trabalhar o arquétipo do lado luz ou de um lado sombra. E quando você não tem consciência do seu lado luz, da sua sombra, quando você não pratica o autoconhecimento, muitas vezes você é vítima de você mesma. Você é vítima de você e das suas sombras. E aí o astrólogo ele vai te dizer, olha, quando bem trabalhado esse arquétipo aqui, a luz é assim, mas a sombra é alguns desequilíbrios. E aí ele traz para você ali certos sofrimentos, certas questões, certos desafios interiores que você tem e muitas vezes você não manifesta através do seu mapa astrológico.
E o papel da terapia é você se tratar, você se cuidar, ter ali o acompanhamento médico, terapêutico, através dos seus problemas em si, daquilo que te aflige de fato, quais são os seus medos, quais são os seus desafios, o que você está passando no momento. Então, assim, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem problemas, enquanto humanos temos, e a nossa natureza é igual referente a isso. Então, esses problemas podem ser tanto físicos como a questão de dinheiro, matéria, miséria, pobreza, aquilo que é palpável aos meus olhos, mas também os problemas emocionais, como uma depressão, como uma ansiedade. Você sendo um rei, você sendo uma rainha, você sendo uma princesa, não importa, você pode passar por problemas emocionais, você pode ter sim crises depressivas sérias, você pode ter ansiedade. Então, quando a gente entende que essa humanidade nos torna iguais, a gente tem que entender que todo mundo então vai ter os seus processos e os seus invernos existenciais. É muito bom viver as primaveras da vida, os momentos felizes, a gente sabe lidar muito bem com a felicidade, mas lidar com os problemas, lidar com fases difíceis, exige da gente isso, essa pausa, investigar, investir, ser sábio, investir de fato no problema, tentar entender aquilo ali. E uma pessoa que, quando ela passa por esses invernos existenciais, quando ela enfrenta ali, ela passa por uma depressão, enfrenta uma ansiedade, ela se cura, ela se torna mais sábia, ela se torna mais atraente, ela se torna uma pessoa muito mais inteligente, porque ela adquiriu uma sabedoria genuína. E a astroterapia, ela traz isso. Ela vai te mostrar através do seu mapa astrológico os problemas, os desafios, os buracos da via. Se você está num quarto escuro, você não enxerga a saída, você não está enxergando nada, a astrologia traz grande luz, grande foco naquilo ali. Ela vai te mostrar de fato qual é o problema. E aí, não é simplesmente olhar o problema e dizer, ok, eu tenho tal problema, que é o que muitas vezes acontece com muitos astrólogos, que tem uma visão mais violenta para a astrologia, dizer que a pessoa tem tal defeito, que tal signo tem defeito, e signo não é gente. Então, quando eu entendo que essa pessoa, ela tem essa energia dentro dela, e eu posso trabalhar de maneira terapêutica na cura disso, é quando eu uno o melhor dos dois mundos. É a forma que eu gosto de trabalhar e abordar também os meus clientes. Então, assim, dentro da astrologia, do seu mapa, ele vai mostrar os seus maiores medos. E também existem planetas e, claro, constelações, né, ali os signos que mostram exatamente, exemplificam o problema em si. Dá um nome exato para aquilo que a gente não sabe externalizar. Então, por exemplo, pessoas que têm medo da morte, pessoas que têm muito medo. Então, medo da morte, medo da miséria, medos sociais, medo de falar em público. Muito dos nossos medos, muito daquilo que vem num lugar muito inconsciente e primitivo, a gente pode estar falando do planeta Plutão. Plutão, ele é o mais forte de todos os outros astros do nosso mapa. Então, todos os aspectos que ele toca, ele dá um toque sombrio. Então, ele rege as nossas sombras. Plutão, na mitologia, é regido, né? Tem ali a simbologia do rei Hades, que é o deus do submundo, rei do underworld. Então, aquilo que ninguém vê, que está debaixo das camadas ali da Terra, é o nosso medo mais inconsciente, é o nosso medo mais primitivo, é o nosso lado mais instintivo também. Ali tem muitos segredos. Então, Plutão, ele traz isso à tona. Assim como Saturno, que vai falar muito das nossas inseguranças, desses medos que a gente tem, só que é uma coisa um pouco mais consciente, enquanto Plutão não. Aí, por exemplo, eu consigo entender dentro do mapa astrológico do meu cliente a questão da depressão dele. Eu posso observar a depressão, eu posso olhar ali muitas feridas dele, pontos específicos onde a pessoa passou por grandes traumas, feridas físicas, mentais, psicológicas, com base no estudo do Quirón dela. Quirón é um ponto que a gente consegue observar aonde teve uma ferida. Qual é a ferida? No signo que ele tá, qual é o tipo de ferida, aquilo que ele tem que trabalhar dentro dele também. E a casa é a área específica. Se foi uma ferida na família, se foi com um pai específico, se foi com uma mãe, se foi dentro de um relacionamento amoroso, se é uma ferida com dinheiro ali, com finanças em si. Então o Quirón, ele pode trabalhar isso dentro de nós e a astroterapia vai utilizar ele como uma ferramenta para isso. Assim como a gente entende as nossas vulnerabilidades, como a nossa Lua e a nossa Vênus. Consigo também entender se você tem
falta de confiança em si, se você tem muita baixa autoestima, vamos estudar bem o seu Sol. Sol, o signo solar. Eu tenho um vídeo aqui também que eu explico um pouquinho como o Sol ele traz força e vitalidade para nós. Então, todo e qualquer aspecto que o seu mapa astrológico tem ali que recebe do Sol, né, que o Sol recebe algum aspecto, principalmente quadraturas, oposições, dependendo desse aspecto, vai falar assim de uma pessoa que sofre baixa autoestima, não confia muito nela, não tem vitalidade, não tem ânimo. Então, a gente observa muito o nosso Sol para falar desse tema. Assim como ansiedade. Ansiedade é algo mental, então eu vou estudar muito o Mercúrio do meu cliente. Eu vou entender que signo que tá, qual é a casa, quais são os aspectos que o meu Mercúrio recebe, para eu poder entender como que funciona a mente desse meu cliente e trabalhar com ele. Muito comum pessoas que têm Lua em Gêmeos ou Sol em Gêmeos, planetas fortes em Gêmeos ali ou na casa 3, ter essa energia muito ativada, ser uma pessoa muito mental, muito intelectual. Ela pensa demais e por pensar demais ela pode criar situações e formas pensamentos irreais. Por isso que a gente estuda afinco esse planeta. E assim, quando a gente toma para si o nosso mapa, quando você entendeu ali o seu mapa, mas você entendeu os seus desafios e você diz, ok, então agora eu quero trabalhar em cima deles. Não só me consultei com o astrólogo e ele me falou, olha, o seu Saturno é então signo, o seu medo é esse. Ou o seu Plutão diz que você tem medo X. Quando você fala, ok, então eu vou enfrentar esse medo em mim. Eu quero curar isso. Eu vou olhar para isso. Aí vem o lado terapêutico da coisa. Quando você toma para si o seu mapa e você faz as grandes mudanças da sua vida. Você não simplesmente conquista uma inteligência sobre você, você realmente investe em sabedoria, aplicar aquilo que você sabe. Você só ter um conhecimento de maneira superficial se torna algo raso, vira só um conhecimento, mas você precisa aplicar aquilo ali. Aí você se torna alguém sábio. Então, quando você toma para si o seu mapa, quando você faz ali uma astroterapia, que eu gosto de dizer, ou uma terapia baseada no seu mapa, ou baseada nos medos que às vezes um astrólogo te passou, aí você começa um processo de cura, um processo mais profundo. E o que acontece? A partir desse momento em que você abraça esse processo, você consegue gerenciar melhor os seus pensamentos quando você passa por momentos de tensão. Porque você sempre vai ter os desafios e as limitações, mas por se conhecer, você gerencia isso. Você vai se reconhecer, você vai falar, opa, eu sei que eu tenho uma lua em Gêmeos. Vamos supor, eu falo isso muito para os clientes que têm lua em Gêmeos. Ela se denomina uma pessoa ansiosa, e de fato ela é. Só que eu penso assim, Gêmeos ele é pensante, ele pensa. A natureza é pensar. E eu tenho um planeta de emoções, Lua, num signo que pensa muito. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu tô pensando. O que eu penso reflete no que eu sinto. Se eu penso algo bom, eu vou sentir algo bom. Se eu penso algo negativo, pessimista, eu vou vibrar isso também dentro de mim. Então você começa a gerenciar e domar isso em você. Principalmente nos momentos de tensão. Você começa a enfrentar os seus medos, você tendo consciência ali do seu Saturno, do seu medo, você tendo consciência ali dos aspectos que Plutão faz no seu mapa, medo da morte, medo de separação, medo de perder a mãe, medo de perder o pai, medo de perder o emprego, medo de não ser o suficiente. Quando você entende ali seus medos e você trabalha em cima deles, você consegue enfrentá-los em si. E quando ele surgir, você vai dizer, opa, eu me conheço, eu sei que isso é algo inconsciente, vou trabalhar em mim em cima disso. Você começa a usar também os seus erros e os seus fracassos como fatores de crescimento, porque a gente erra muito, e o mapa ele mostra ali momentos em que a gente erra bastante, onde a gente às vezes fica naquela roda, erra, passa um tempo, erra de novo, e a questão da vida é como se ela fosse um grande espiral. A gente passa pelas situações, mas sempre num nível maior, numa dimensão maior, evoluindo e crescendo. Esse é o objetivo. E também você consegue reescrever as suas próprias histórias, porque agora você se entendeu, você se compreendeu, você abraçou seus problemas, você abraçou suas sombras, você entendeu seus desafios, você está trabalhando em cima deles. Então você não vai ser perfeito, mas você consegue reescrever as histórias que acontecem na sua vida. Você pode fazer melhor. E é como o sábio rei Salomão ele já dizia, que feliz é o homem que encontra a sabedoria, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor é a sua renda do que o do ouro mais fino. Ou seja, não só ter ali o conhecimento, mas realmente trabalhar nele, ter a sabedoria, investir nisso, se tornar um sábio,
fazer seu mapa, se consultar com pessoas, você pode conversar com diversos astrólogos, você pode fazer diversos mapas, ou você pode ter uma sessão experimental, né, terapêutica, em base no seu mapa natal, no seu mapa astrológico. Acontece muito de, às vezes, nós do ramo da terapia, nós trocamos muito com outros terapeutas. Então, tem terapeutas que não são astrólogos, tem terapeutas que são numerólogos. Entende a energia, o arquétipo da pessoa, entende ali a essência dela através dos números. E aí a gente troca, fazemos sinastria entre mapas astrológicos, numerológicos, entendemos ali os mesmos desafios, a mesma energia da pessoa, o que faz ela vibrar, o que faz a alma dela feliz. A questão é como a gente usa essa energia. E muitos psicólogos que não entendem essa parte um pouco mais holística mesmo, às vezes num consultório com algum cliente, demora um pouco para entender de fato qual que é o problema daquele cliente. Então, quando a gente puxa ali a mandala astrológica, a gente vê de cara ali pontos específicos e importantes que a gente sabe que são sensíveis na pessoa. O que faz com que o processo de cura seja muito mais rápido, certo? Porque ali eu tenho um mapeamento de tudo que acontece ali na pessoa e eu não simplesmente trato ela, eu trato com ela, eu mostro pra ela, eu faço ela enxergar, eu jogo luz para que ela veja isso. Assim conseguimos trabalhar em equipe. E bom, se vocês já fizeram um mapa, se vocês têm interesse, querem ter uma consulta astrológica ou ter uma consulta terapêutica, atendo presencial, sou aqui de São Paulo, trabalho na Moca, ou a gente faz os atendimentos online, tudo à distância, você recebe todas as informações pelo seu WhatsApp. Convido vocês a me seguirem também nas redes sociais que vão ficar aqui embaixo, vai ter meu e-mail, meu WhatsApp, Instagram. Eu espero que esse vídeo tenha te despertado para você buscar a sua cura, para você buscar fazer terapia. Pode ser através da astroterapia, pode ser através de outras terapias, como constelação, temos o reiki, radiestesia. Temos muitas terapias que nos ajudam a nos melhorar. Esse é o intuito e esse é o objetivo. E eu peço para vocês deixarem um like, deixem aí também um comentário se vocês gostaram desse vídeo e convido vocês a me seguirem lá nas outras redes sociais, tá bom? Eu vou ficar por aqui, um grande beijo e eu vejo vocês na próxima semana.